Videogame, esse é um papo que eu poderia falar por horas e horas, mas hoje eu vou falar de algumas coisas que moldaram a minha pessoa e o quanto o videogame teve uma influência muito grande. E eu acho que muitos de vocês que vão assistir até o final vão acabar concordando, né? E principalmente, assim, que vocês vão deixar o like de vocês aí, se inscreverem no canal, que é muito importante para mim, e deixarem um comentário também, porque, bom, o algoritmo, ele privilegia bastante os comentários, então me ajudem com isso. Pois é, videogame pra mim teve muitas fases e muitas coisas importantes que eu acabei aprendendo com ele, e eu tive muitas influências, afinal de contas eu tenho contato com jogos de videogame, computador desde muito novo, né? Ali meus 6, 7 anos, eu me lembro que eu já tive contato com PlayStation 1, Nintendo 64, Super Nintendo, e cara, são assim jogos muito nostálgicos e moldaram a minha percepção da vida e de como jogos bem feitos não precisam de gráficos absurdos e todas essas preocupações que se tem hoje em dia, né? E me faz lembrar, né, que me moldou em muitos aspectos e muitas coisas que eu acho muito importante hoje em dia. E uma delas que eu vou começar falando foi em questão de idioma, porque eu peguei um período em que os jogos de PlayStation 1, muitos jogos de PlayStation 2, computador, meu amigo, não tinha essas coisas de legendinha em português, dublagem, isso daí é coisa de hoje em dia. Antigamente você tinha que se virar. Eu lembro que eu e meu irmão jogando Resident Evil, Parasite Evil, agora não lembro. Nossa senhora, que vergonha aqui. É um jogo de PlayStation 1, um RPG 10 de 10 daquela época. E cara, assim, até mesmo Final Fantasy, muitas coisas eu lembro que eu e meu irmão a gente ficava com um dicionáriozinho tentando ver palavras para tentar entender contexto. Isso me ajudou muito a aprender inglês desde criança, porque isso daí me forçava a ficar olhando dicionário, a ficar olhando questões gramaticais que alguns dicionários antigamente tinham. Para quem não sabe, era assim que você constava as palavras, não era com o Google Tradutor e nem com alguma IA como é hoje em dia. Então você tinha que ir se virando para tentar entender o que estava escrito ali e você compreender, assim, 5%, 10% da história e ir embora. E isso me moldou por essa questão, assim, de conseguir ler as coisas em inglês. O idioma, de certa forma, me influenciou muito por conta disso. Porque muitos jogos, até, não sei, meados ali, 2000 e... eu acho que foi... não sei, acho que 2016 começou alguns jogos a ter legenda e dublagem. Antes disso, você ia se virando do jeito que dava. E muitos jogos mesmo, assim, principalmente dos RPGs que eu tive muito contato, como Final Fantasy, Dragon Quest, até mesmo os Fallouts da vida. O Fallout 3, na época que lançou, não tinha legenda em português, não tinha nada disso, então era um negócio assim que você ia se virando e ia tentando entender e tudo mais, porque, cara, era muito diferente. E hoje em dia você tem essa coisa, né, de... cara, tudo é muito facilitado e tudo mais. E outras coisas também que me moldaram muito com o videogame, além do idioma, foi o fator também de que eu aprendi a ser muito persistente com alguns jogos. Isso me deu essa coisa assim de ser uma pessoa de não desistir das coisas, e me ajuda muito na minha vida de maneira geral, porque, cara, alguns jogos você vai ter que voltar e voltar e voltar até conseguir passar. Vide quem joga os Souls-like da vida, né? Mas até mesmo antes, quando você tinha muitos jogos que também exigiam isso, exigiam esse esforço para você conseguir passar alguns lugares, né? Tipo, os Metal Gears, por exemplo, um jogo que é um dos meus favoritos, uma das minhas séries de videogame eu mais joguei e que volta e meia eu volto a jogar. Eu preciso comprar até a versão Delta que lançou recente do Snake Eater, mas tá muito caro, enfim. Então, assim, isso me moldou, sabe? É você ser uma pessoa que, você tem que dar seu jeito, conseguir de alguma forma. E hoje em dia,
é muito diferente. Eu vejo que as coisas são muito mais facilitadas. É toda hora você vendo que os jogos em geral são muito moldados para tentar facilitar a vida das pessoas. E, bom, não sei, acho que o fator resiliência, tirando alguns Souls-likes de maneira geral, hoje em dia não é tão valorizado, sabe? O jogo muitas vezes facilita, é o famoso jogo com os rastros amarelos e assim vai indo. E, cara, quem pegou a época que lançou, sei lá, não me lembro muito bem, nessa época a internet não era nem um pouco do que era hoje, né? Quando lançou os GTAs da vida, né? Eu lembro quando lançou o San Andreas, cara do céu, você tinha que se virar e não tinha legenda em português nem nada, né, na época. E você tinha que ir se virando, não só no fator idioma, mas de conseguir entender o jogo. Não tinha tutorial de nada, porque o YouTube antigamente era muito... Nossa, cara, o YouTube antigamente era muito diferente de hoje em dia. Assim, era assim, uma diferença gigantesca do que nós temos hoje. Isso é um fato que não tem como negar, não tem como fugir. E isso daí também, sabe, você aprender a ser muito mais independente e se esforçar para conseguir, né? E, bom, outra coisa também que para mim, assim, é muito importante, isso daí é muito significativo de certa forma, né? Foi o fator criatividade, né? Que os jogos antigamente eram muito mais... Tinham uma grande criatividade dentro das suas grandes limitações. Principalmente agora falando aqui de um jogo que, pô, existe até hoje, é extremamente jogado e eu acho isso da hora pra caramba, que é Minecraft. Cara, quem lembra a época que lançou, era um negócio assim estrondoso. Eu lembro que eu peguei versão beta dele e tudo mais. Eu até vou fazer um vídeo exclusivo só do Minecraft. Eu jogo até hoje de vez em quando. E até uso em muitos meus vídeos tem de fundo Minecraft, que eu jogando ali, sei lá, para passar o tempo e tudo mais. Cara, é uma coisa assim que hoje em dia é assim, o fator criatividade, sabe? O fator de você não ter preocupações, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. E agora indo para multiplayer, me aproximou de muitas pessoas, de amizades que eu tenho até hoje com os jogos, e pessoas casarem, terem filhos, e assim foi indo. Então, assim, é muito louco, sabe? Alguns amigos meus da época do League of Legends, eu hoje em dia não jogo mais com toda a frequência que eu joguei há um tempo, mas sim, já fui diamante para mestre ali na época que não tinha o Grandmaster. Então, assim, bons tempos, me diverti muito com o LoL. Hoje em dia eu acompanho só uma LCK da vida, uma coisa assim, mas me deu muitas amizades, me deu muitas pessoas que eu conheci no decorrer do caminho, e isso foi muito importante para mim, foi muito importante porque me mostrou que os jogos nos permitem conhecer pessoas. E tem hoje esse grupo de amigos que conversamos até hoje, trocamos ideia. Alguns foram para Portugal, outros estão jogando CS até hoje, outros estão aí correndo atrás das suas vidas nos trabalhos, e a gente tá lá sempre trocando uma ideia. Às vezes a gente se marca de se reunir para jogar, e tamo aí, cara. Então, essa é uma coisa maravilhosa dos jogos, sabe? Essa aproximação extremamente antiga que eu tenho, até, diga-se de passagem, que hoje em dia, não sei, parece que tudo é muito efêmero de certa forma, né? Mas é isso aí, falei 3 coisas aí, mas são muito importantes pra mim. Então deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, que é muitíssimo importante, deixem um comentário para me ajudar com o meu algoritmo, e assistam os vídeos recomendados aí nos cards. Fiquem bem, tchau, tchau.